Hoje eu cheguei aqui com testemunhos sobre o que o Senhor fez e realizou, e tempos novos que começaram já. Amém? Eu falo, não, acho que dá para aguentar mais pelo menos uns 30, 40 anos, né? Escutando a gente. Pode abaixar, por gentileza, um pouquinho mais o fundo musical? Pode abaixar bem. Mais um bolinho. Isso, agora ficou perfeito. Amém? O Evangelho de Cristo, ele tem que trazer transformação. Amém? Ele precisa gerar mudança em nós. É aquilo que eu sempre falo, você está careca de saber. Se o Evangelho que você está escutando não está te mudando, é porque talvez o Evangelho está sendo pregado errado ou você não está dando ouvidos a esse Evangelho. De duas uma, amém? Mas para a glória de Deus nós estamos caminhando, nós estamos avançando em nome de Jesus. E vamos continuar avançando para a glória de Deus. Amém? Deixa eu contar um testemunho abençoado para você também. A ministração de sexta-feira. A de sexta-feira não, desculpa, a de domingo. Para a glória de Deus. Se você entrar lá no YouTube, poucas visualizações. Acho que deu 23 visualizações pelo que eu vi hoje. Mas, através da ministração, uma pessoa de muito longe nos procurou. E para a glória de Deus, uma vida lá no norte. Deus tem alguma coisa com o norte com a gente. Tem algo, tem um mistério no norte. Tem um mistério no norte. Eu acho que não vai ter jeito, acho que vai ter que montar uma excelência lá no norte. E uma vida foi alcançada lá para a glória de Deus. Amém? Passamos horas conversando hoje. E que o Senhor continue direcionando essa vida em nome de Jesus. O Evangelho está sendo pregado, amém? Pessoas estão sendo alcançadas e continuarão. A Bíblia diz assim, que os sinais seguirão aqueles que creem. E minha oração é em nome de Jesus. Às vezes nós achamos que nós seremos usados de uma forma, que foi ministrado sexta-feira, mas às vezes a forma que o Senhor tem para nos usar é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos um dia. Amém? Vamos seguir, vamos continuar para a glória de Deus. E hoje o tema da ministração é um coração grato. Antes de eu ler, aliás, eu vou ler primeiro. Abre lá em Lucas capítulo 17, versículo 11. Amém? Eu peço oração pela vida do meu pai. Ore, por favor, pela vida dele. Ele deu um problema essa semana. Ele fez uma aventura de pedreiro lá e infelizmente machucou o joelho. E faz 2 dias que ele não consegue levantar. O joelho está bem ruim mesmo. E em nome de Jesus nós declaramos cura sobre o joelho dele. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Concorda comigo? Amém? Amém. O que é ligado na terra é ligado no céu. Acabou. Declaramos cura sobre a vida dele. Abre por gentileza comigo Lucas capítulo 17 a partir do versículo 11. Houve muitas passagens na minha mente para pregar sobre esse tema, sobre gratidão. Mas o que o Senhor falou muito forte no meu coração nesses últimos dias foi em Lucas, né? Uma passagem interessantíssima sobre uma cura que Jesus realizou. Na verdade, algumas curas, né, que Jesus realizou. Diz assim: Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a uma certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Eita, coisa linda, hein? Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos seus pés de Jesus e lhes agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Dá para você dar uma glória bem forte? Antes de nós entrarmos com mais profundidade nessa palavra, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Na verdade é uma prova para a sua vida. Aqui
vai mostrar já o termômetro do assunto que nós vamos ministrar hoje ou não. Eu quero que você pense, não responda, não pisque, não olhe para o lado, senão você vai se entregar. Não se comprometa, não é a minha intenção. O dia começou hoje. Alguns acordaram cedo, alguns talvez um pouquinho mais tarde, mas é fato que você acordou. A Bíblia diz assim em Salmos: eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Sem sombra de dúvidas, quem aqui teve uma noite abençoada? Dormiu gostosinho, né? Gente, que chuvinha gostosa batendo na janela essa noite. Quantos de vocês agradeceram pela noite? Não é pra você mostrar, não. Você vai se comprometer. Mas fico feliz que vocês agradeceram. Que bênção do Senhor. Aí você levantou, você orou, você agradeceu ao Senhor pela noite abençoada que você teve. Eu não sei qual foi o tempo que você passou agradecendo a Deus, porque nessa noite muitas coisas boas aconteceram com você. Às vezes parece simples você dormir e acordar, mas sabe tantas coisas que aconteceram enquanto você dormia e você acordava? A Bíblia diz assim que Deus dá os seus enquanto dorme. Você recebeu alguma bênção do Senhor enquanto estava dormindo. A Bíblia diz assim que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e os livram. Algum livramento o Senhor te deu nessa noite. Enquanto você dormia, as células do seu corpo foram renovadas. A sua energia foi revitalizada. Agora eu quero que você pense por outro lado. Quantas pessoas nessa noite tiveram uma péssima noite de sono? Enquanto você estava dormindo, você recebeu alguma má notícia? Eu não. Pelo contrário, acordei pela manhã, havia algumas mensagens do trabalho, já entramos também nas redes sociais, recebemos algumas notícias boas, de pessoas que foram alcançadas pelo nome de Jesus. Mas teve pessoas que acordou com notícia de que parentes morreram. Teve pessoas que acordaram com notícia que filhos não estão mais vivos ou que infelizmente sofreram acidentes gravíssimos. Aqui na região teve cidades que foram alagadas, que foram inundadas, pessoas acordaram, mas sem as casas. Teve pessoas que passou a noite inteira gemendo de dor. E nós, para a glória de Deus, acordamos bem. E isso eu não saí da nossa noite de sono. Quantas coisas abençoadas, boas têm acontecido com nós. O privilégio de nós podermos puxar o nosso ar e respirarmos já é uma vantagem extraordinária. Sabe, é muito bom saber que você tem orado ao Senhor. Mas agora aqui vem a segunda pergunta. Essa foi só a primeira, amém? Em o que você tem investido enquanto você está orando? Às vezes começamos a orar e falamos assim: Senhor Deus, maravilhoso Pai eterno, santíssimo amado. Você ora assim? Não, né? Você é mais íntimo do Senhor, né? Mas oramos, falando: Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe meus filhos, abençoe fulano, abençoe ciclano. Senhor, eu estou com esse problema, não sei mais o que eu vou fazer para resolver esse problema, e está muito difícil, eu não sei mais o que eu faço. Senhor, me ajuda. Senhor, e vai. Às vezes passamos tempo orando ao Senhor, pedindo. Mas na sua oração, classifique a sua oração em percentual. Quanto tempo você tem gastado pedindo e quanto tempo você tem gastado agradecendo? Eu percebi que o rosto de alguns começaram a mudar. Tudo isso é um grande sinal da sua maturidade em Cristo Jesus.
Se a sua oração está sendo mais pedida, é porque está dentro de você uma sensação de falta, e ainda você não conseguiu entender a proporção do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que fez agora nós, através do seu sangue, termos uma vida plena nele. Ai, ai, ai. Será que eu posso ir um pouco mais fundo ou tá bom? O que é? Às vezes recebemos tantas coisas e esquecemos de agradecer. Às vezes passamos meses, eu estou me incluindo nessa, tá? Não estou saindo fora dessa não. Pedindo algo para o Senhor. E quando recebemos, o máximo que falamos é um obrigado. E acabou. Em um percentual, a média, isso é pessoas que conviveram com Jesus, que viram Jesus pessoalmente. 10 leprosos receberam a cura, um voltou a agradecer, ou seja, 10% na época em percentual eram pessoas gratas, 90% pessoas ingratas. E o motivo hoje de eu trazer essa palavra para você é de nós refletirmos se nós estamos na multidão de 90% que estão sendo ingratos ou estamos em uma pequena porção de 10% que tem um coração grato. O que é ser ingrato? Vamos lá, antes de eu falar para você o que é ser grato, eu quero te ensinar o que é ser ingrato. É muito difícil conviver com uma pessoa ingrata. É maçante, é cansativo, é dificultoso. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que tem falta de reconhecimento no coração. É uma pessoa totalmente arrogante, prepotente e egoísta. E uma pessoa sem nenhuma visão do futuro. É cansativo, não é? E o problema maior é a consequência que a ingratidão traz. Uma pessoa ingrata, certamente um dia ela estará sozinha. Com a ingratidão. Você sabia que a ingratidão é um pecado? Eu vou falar para você sobre uma pessoa que foi ingrata. Lúcifer. Não soube valorizar a posição que tinha, uma das posições mais altas nos céus. Vivia na glória de Deus. Mas a ingratidão bateu no coração. Aí junto com a ingratidão vem o quê? Vem a arrogância de achar que é melhor que o outro. Depois vem a prepotência de achar que não precisa de ninguém. Depois vem o egoísmo de pensar só em si mesmo. Eu acho que de eu falar essas palavras já passa algumas pessoas na sua cabeça que já entraram na sua vida e foram totalmente ingratas. Quantas pessoas você abençoou? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você deu o seu melhor e essas pessoas simplesmente viraram a costa e foram ingratas com você? Mas deixa eu falar uma coisa para você, você também um dia já foi uma pessoa ingrata, porque talvez alguém te ajudou, alguém te abençoou, alguém estendeu as mãos para você e você simplesmente virou a costa e foi embora. Doeu, mas curou. Amém? Mas eu estou aqui não para te jogar no fundo do poço, mas para que você faça uma reflexão, porque hoje Deus ele quer curar o nosso coração e quer, em nome de Jesus, colocar um coração grato dentro de nós. Você crê nisso em nome de Jesus? O que é ser grato? Parece uma pergunta simples, mas não é. Infelizmente, como eu já falei, a estatística pela nossa pesquisa de Lucas capítulo 7, versículo 11, mostra que 90% das pessoas não sabem o que é ser grato. Número 1, você precisa entender, ser grato não é simplesmente você falar obrigado. Falar obrigado é questão de educação, não de gratidão. Ser grato é a disposição para usufruir, para honrar tudo aquilo que recebemos e de quem nós recebemos.
É um comportamento de gratidão e de honra. Deu para você entender? Eu vou mostrar para você, à luz da palavra de Deus, uma ou algumas pessoas gratas. A mulher que derramou aquele perfume caro nos pés de Jesus. Eu comentei aqui algumas vezes sobre ela. Inclusive também, no meu livro eu falo muito sobre essa mulher. O nome dela é Maria. Existem 3 episódios principais que nós vemos Maria na Bíblia. A primeira vez que nós vemos essa Maria, a irmã de Lázaro na Bíblia, é quando Jesus está na casa dela. E Jesus foi lá. Jesus não foi lá para comer. Jesus não foi lá para simplesmente limpar a casa. Jesus não foi lá para simplesmente fazer uma oração e virar costas. Jesus foi lá para agir em amor, ensinando a vida delas. O conhecimento mais precioso que você pode adquirir é o conhecimento do Evangelho de Cristo. E Maria, ela teve o coração grato naquele momento que Jesus estava ali. Sabe qual foi o coração grato que ela teve? De se assentar aos pés de Jesus e prestar atenção a todo momento no que Jesus estava ensinando a ela. Amém? Percebeu que gratidão não é simplesmente você falar obrigado? Gratidão é um estilo de vida. É um princípio espiritual. Interessante, não é? Às vezes, quando você está aqui, quando você cultua ao Senhor, quando você vai na igreja, de você estar aqui sentado, escutando a palavra de Deus, você está demonstrando que você tem um coração grato. O que melhor você pode dar para alguém é a sua atenção. Parabéns, vocês receberam agora um presente da parte do Senhor, de serem gratos por estarem aqui, escutando e prestando atenção na palavra de Deus. Isso significa que você está dando credibilidade para o Evangelho, e assim você está tendo um coração grato. O segundo episódio que nós vemos Maria é, infelizmente, quando seu irmão Lázaro morre. E é interessante que Maria chega e chora aos pés de Jesus. Sabe o que é ter gratidão no seu coração? Você também saber chorar nos pés de quem realmente merece com que você chore. É interessante que o Evangelho, Jesus, ele não quer estar com você simplesmente nos dias bons, nos dias de sol, nos dias de bonança, mas Jesus, ele quer estar com você a todo momento. E no momento certo, no momento de dificuldade, você saber ir aos pés de Jesus e chorar, isso significa que o teu coração é grato, que você sabe a quem recorrer. A terceira vez que nós vemos Maria é no episódio que ela se torna uma das pessoas mais famosas do Evangelho, que é quando Jesus estava em um jantar, junto com Lázaro, todos os discípulos reunidos. E ela chega, e ela derrama nos pés de Jesus um perfume, que era o equivalente a 1 ano de trabalho, de serviço braçal. Um perfume muito caro, ela derrama aos pés de Jesus, em formato de gratidão, por Jesus ter ressuscitado a vida do teu irmão. Nós somos gratos quando nós derramamos aquilo de mais precioso que nós temos nos pés de Jesus. Eu quero que agora você olhe para dentro de você. Você tem derramado o melhor seu nos pés de Jesus? Aonde está focado o teu coração? Sabe, irmãos, eu preciso abrir meu coração para você nessa noite. Independente se nós temos 1000 pessoas aqui dentro ou 5 pessoas aqui, nós viemos para entregar o melhor para Jesus. O que Deus pode fazer nesse local não está limitado à questão de número de pessoas, mas em qualidade de gratidão do nosso coração. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, incentivar você a ter um coração grato,
e a fazer uma repaginação na sua vida. Acho que tem 3 ministrações sequentes muito reflexivas que nós estamos vivendo nessa igreja. E hoje, essa terceira ministração, Deus está falando para você: tenha um coração grato. Jesus, ele não merece o seu pior. Jesus, ele não merece 50% de você. Jesus, ele merece 100% da sua entrega, da sua oferta. Gratidão é um comportamento de honra. Você precisa honrar Jesus todos os dias. Sabe uma das coisas que gratidão gera? É intimidade. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive grandes amizades. Eu tenho, graças a Deus, são poucos, mas amigos verdadeiros. E uma dessas amizades eu conquistei quando eu era adolescente. E esse amigo, ele me apresentou as primeiras experiências que eu tive com Deus. Eu já falei dele aqui algumas vezes. E é impressionante que ele mora em Curitiba, muito longe, muito distante. E às vezes nós ficamos anos e anos sem nos ver. Mas toda semana nós estamos conversando. Toda semana eu recebo, todo dia, bem dizer, eu mando um vídeo para ele, ele manda um vídeo para mim. E é impressionante quando eu falo para ele: ó, tô indo pra praia. Ele fala: ó, passa em casa. Ele mora em Curitiba. E vai eu, a Karina, a Karen, e nós nos hospedamos na casa dele. E quando nós nos hospedamos na casa dele, é como se fosse a nossa casa. Ele vai trabalhar, a gente fica na casa dele, com a chave da casa dele. Ele fala: ó, tem comida na geladeira, se vira, faz o almoço e fica aí o tempo que for necessário. Porque nós somos amigos. E nessa amizade que nós construímos, nós aprendemos a ser grato um com o outro. Gratidão, eu vou repetir, não é você ficar obrigado porque um dia você me ajudou, obrigado porque um dia você me socorreu, obrigado porque um dia você me emprestou aquele dinheiro. Não, não, não. Gratidão é uma atitude de honra. Quando ele vem em casa, a reciprocidade é a mesma. Gratidão é você ser recíproco. Sabe qual é um dos maiores princípios da adoração? Você nunca vai ganhar de Deus. Em João diz assim, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você nunca vai chegar em primeiro lugar. Deus, Ele fez primeiro por você. Se Deus, Ele fez primeiro por você, é indispensável que o teu coração seja grato. Amém? Seja grato com quem te ajudou. Seja grato com quem um dia te abençoou. Amém? Dá para você dar glória? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz algo também muito importante sobre gratidão. Diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deixa eu fazer com que risca do nosso vocabulário, do meu também, eu me incluo nessa palavra reclamar. A Bíblia fala que você tem que dar graça até nos dias ruins, nas coisas ruins, porque é a vontade de Deus. No dia ruim você aprende a vigiar mais. No dia ruim você aprende a recorrer com quem vai resolver o seu problema, não com quem vai te enrolar. A Bíblia em Provérbios diz assim, que é muito mais proveitoso um dia de choro ou um velório do que uma festa. As coisas não estão dando certo para você, agradeça ao Senhor. Gratidão não é só quando dá certo. Quando dá certo é fácil. Mas gratidão, o princípio bíblico, é você entender que mesmo antes de acontecer, o teu coração já está sendo grato. Sabe quem era assim? Mãe, você tira uma mexidinha ali, tá? Porque subiu o meu retorno. Davi, Salmo 121. É um dos salmos que eu sou mais apaixonado. Salmo 121 diz assim:
Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós falamos assim: se Davi escreveu esses salmos, com certeza ele escreveu esse salmo num dia de muita vitória, num dia que ele recebeu uma bênção muito grande. E na verdade não, é ao contrário. Ele recebeu esse salmo, ele escreveu esse salmo num dos piores dias da sua vida. Foi no dia em que ele estava sendo perseguido pelo seu rei, que ele honrava. Se ele não honrasse seu rei, tudo bem dele ser perseguido, mas ele honrava Saul. Escondido em uma caverna, fugindo do rei Saul, ele recebe a notícia que o seu melhor amigo havia morrido, que era Jonatas. Naquele momento, o coração grato de Davi não fez com que ele falasse: Senhor, por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Quantas vezes em momento de batalha nós olhamos para os céus e nós perguntamos o porquê nós estamos passando por isso? Eu me incluo nessa. Mas na verdade o coração grato, ele olha para os céus e fala: Senhor, meu socorro vem de Ti. Porque o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. O Senhor é Deus que nas suas mãos está todo o controle. No tempo oportuno eu sei que a vitória chegará nas minhas mãos. E foi exatamente o que o Senhor fez com Davi. O melhor momento para agradecer é nos dias de crise. Para nós caminharmos para o final, eu quero passar para você alguns benefícios de você ser grato e ter um coração grato. Você potencializa as bênçãos que vão chegar até você. Porque a gratidão... Mas pastor, por que Deus resolve abençoar mais alguns que outros? Na verdade não. Mas a gratidão também é uma demonstração de fé. E quando você agradece ao Senhor, as bênçãos aumentam na sua vida. Amém? Quer uma prova disso? A passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pergunta para os seus discípulos: o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Não tem dinheiro, não tem comida. Procure entre a multidão. Às vezes a solução que você precisa está dentro de você, está aqui entre nós. Amém? Vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não olha para os céus e fala: Deus, por que o Senhor deixou a gente nessa situação? 5.000 pessoas com fome. Não. Ele pega os 5 pães, os 2 peixinhos. É um dos maiores princípios da gratidão. Ele olha para os céus e fala: Senhor, eu te dou graça por esses 5 pães e esses 2 peixinhos. E ele fala para os seus discípulos 2 coisas interessantes. Número 1, os 10 leprosos ele não curou instantaneamente. Você percebeu o texto que fala que Jesus falou: vão para o sacerdote. Na época os leprosos não poderiam viver em sociedade. Eles viviam fora da cidade, excluídos. Você não podia nem sequer tocar ou passar perto de um leproso, senão você também era tido como impuro e você era obrigado a ficar 7 dias fora da cidade para ver se você não pegou lepra. Por isso que a Bíblia diz que eles ficavam de longe gritando: Senhor, Mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus não curou eles naquele momento. Jesus falou para eles: vão para o sacerdote para que eles te examinem. Eles poderiam ser liberados se o sacerdote examinasse eles e falasse assim: está curado, está liberado, pode voltar à sua vida normal. É interessante que a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Aqui está um princípio da fé. E a mesma coisa com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus falou: vão entregando, vai compartilhando. E conforme foi compartilhando, foi acontecendo a multiplicação. Tem coisas que o Espírito Santo olha para nós e fala assim: enquanto você ter fé e ter um coração grato com o que você tem nas suas mãos, isso multiplicará conforme você compartilha. Uau!
E a gratidão no coração de Jesus fez com que as 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, recebessem o alimento, se alimentassem, foram embora satisfeitos. E o menino pastor que doou os 5 pães e 2 peixinhos, ele levou embora 12 cestos cheios de pedaços. Enquanto você agradece, o Senhor está multiplicando as bênçãos que estão chegando para você. Enquanto você agradece, o favor de Deus está sendo potencializado na sua vida. Enquanto você agradece, provisões estão sendo derramadas na tua casa, na sua vida, na tua família. Você crê nisso em nome de Jesus? A Bíblia também fala em Efésios capítulo 5, versículo 22, não se embriaguem com vinho que há contenda, mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo, com salmos, hinos, louvores e ações de graças a Deus. Ações de graças. Gratidão não é só agradecer, gratidão é uma ação. Ou seja, enquanto eu agradeço, eu sou cheio do poder do Espírito Santo. As pessoas mais ungidas que andaram sobre essa terra são as pessoas que mais tiveram gratidão no coração. Tenha um coração grato em nome de Jesus. Amém? A gratidão conquista o coração de Deus. Com gratidão, mais portas são abertas. E um dos segredos da gratidão, para nós encerrarmos, a gratidão te traz saúde mental, sabia disso? Porque quando você começa a agradecer a Deus, o pessimismo começa a sair de você, a ingratidão começa a afastar de você, e quando você começa a ter pensamentos ligados com a palavra de Deus, você atrai mais o favor de Deus, e conforme você atrai mais o favor de Deus, as bênçãos vão te enriquecendo. A gratidão, pensamentos gratos, descansa sua mente. Talvez o problema de algumas pessoas é só ser um pouco mais grato. Se coloque em pé, você que pode, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Senhor, nós te damos graças